Bom dia, alunos. Dando início aqui à disciplina de SMS Petróleo e Gás, do curso Técnico de Segurança do Trabalho, onde a gente vai ver a questão da origem do petróleo, a importância do petróleo no Brasil, também a questão do gás, o gás GLP, que é o gás de cozinha que a gente utiliza, o gás também que é utilizado na questão de alguns transportes, né, a gás, a questão do aparecimento dele, desenvolvimento, a questões históricas dele no Brasil, a importância econômica dos mesmos e as utilidades que a gente tem no nosso dia a dia e questões também dos riscos que esses materiais e essas substâncias podem estar trazendo para o nosso dia a dia, no nosso trabalho. SMS, segurança, meio ambiente e saúde. O respectivo termos que rege essa sigla, SMS, Segurança, Meio Ambiente e Saúde. É uma ferramenta de assessoria de gestão empresarial lidando com a vida da organização e onde a empresa e vista ao lente geral da anatomia, onde seus departamentos, setores e outros segmentos funcionais existentes, inclusive a questão da comunicação no entorno e seu meio ambiente correspondente aos órgãos vitais desse corpo. Cada um interligado e pulsando com o organismo vivo, segundo seus propósitos, mas todos desempenhando interativa e conectivamente seu papel, a fim de atender a missão e a visão da empresa, respeitando o meio ambiente e desempenhando o papel em nível de responsabilidade social. Aqui está alguns termos e as conectividades que regem o SMS. Segurança, saúde e meio ambiente. De onde é a segurança? Vem a prevenção de acidentes e os riscos que tem de contaminação, tanto do questão de contaminar o meio ambiente, quanto a segurança de explosões, algumas alergias e que vai afetar a saúde do ser. A questão do meio ambiente. A prevenção de impactos ambientais, derramamento de petróleo, que a gente vê bastante que acontece nas praias, porque aonde está localizado a questão dos pré-sal, né, que a gente tem os exemplos brasileiros, está localizado em alto mar. E com isso ele exige bastante tecnologia, bastante mão de obra e um grande risco com relação ao vazamento desse tipo de substância no mar, onde vai causar danos aos peixes, em si, a vida marinha, corais e assim por diante. A questão de doença com relação ao ser humano, que vai poder ter alergias. A questão também da queima desses combustíveis pode estar causando a questão dos problemas pulmonares, respiratórios. E os gases em si pode causar explosões, pode causar intoxicação respiratória e assim por diante. Medidas preventivas. Atividades e produtos devem ser constantemente e continuamente supervisionados e acompanhados com o enfoque de identificar possíveis riscos que possam provocar efeitos adversos ao meio ambiente e ao colaborador. Deve paralelamente desenvolver planos de ação para evitar e controlar inícios e dessas questões de início de desvios com relação a essas atividades, aonde pode causar vários danos, muitos deles irreversíveis, com relação ao que a gente vê aqui, questões ambientais, derramamento marinho que causa perdas a aves, peixes, a questão, a vida marinha em si totalmente afetada. Com relação também à questão de vazamento, explosões, questões de incêndio, onde se deve estar sempre verificando com relação à temperatura, de onde esses materiais inflamáveis são armazenados. O SMS, que é o que rege a segurança do mesmo. Informações ao público. Todas as informações sobre o controle e as condições ambientais e trabalhistas da unidade deverão estar presentes, disponíveis e abertas ao público e ao cliente da unidade. Novos processos, produtos e serviços. Quando a implantação de novos processos ou atividade de produtos, deve-se avaliar e identificar possíveis interações com o meio ambiente e a segurança do trabalho, e definir ações de controle e de contingência quanto necessário.
que nem você tem uma obra e com ela você tem um avanço dela com relação aos níveis de risco. Ou seja, você tem que pegar todo esse pessoal de novo, fazer uma avaliação, identificar esses riscos e apresentar para o pessoal que está trabalhando naquele setor. Plano de emergência, medida para evitar o controle dos inícios das emissões de acidentar, medidas para evitar e para controlar início de emissões acidentais de substâncias ou de energias e de acidente de trabalho, devendo ser definidas, estabelecidas e desconhecido absoluto e inequívoco por parte do que elas estejam envolvidas. Ou seja, a questão de vazamento de petróleo no mar, com relação a sempre ter uma equipe de plantão e ter os equipamentos e substâncias para fazer o controle do mesmo e retirar esse material que pode estar causando alguma modificação na fauna nativa. Registro e procedimentos para o atendimento das metas, dos objetivos e a política de segurança, meio ambiente e saúde, o que vale o SMS, deverão ser constantes e continuamente documentados e atualizados. Para a situação que não possuam referência com a política de SMS, procedemos a ações de controle e correção, onde deverão também ser normalmente consolidados. Funcionários e terceiros dessas empresas contratadas que vão prestar serviço para desenvolver atividades com esse tipo de material. Deve-se prever mecanismo para que os funcionários da empresa contratada e visitantes apliquem as normas sobre o SMS e que estejam sempre disponíveis, existentes e aplicáveis. Ou seja, toda pessoa que vai adentrar esse tipo de ambiente, nesses locais onde é desenvolvido esse tipo de atividade, tem que ter a integração dos mesmos para onde eles possam conhecer aonde eles estão entrando e quais os tipos de riscos que vai oferecer a estadia deles naquele momento ou em torno durante aquela visita. O que é o petróleo? É uma substância oleosa inflamável menos densa que a água, com cheiro característico e de cor variando entre os negros e o castanho escuro. Embora o objetivo de muitas discussões no passado, hoje tem-se como a certa ou a origem orgânica, sendo uma combinação de moléculas de carbono e hidrogênio. Ou seja, como se fosse o material resultante em milhões e milhões de anos resultando da decomposições de matéria orgânica. Animais, árvores em si, são muitos e controvertidas figuras em que elas regem as principais, com relação à origem do mesmo. As da origem estrita mineral defendida por Mendeleev, a teoria orgânica que postula a partir da participação animal e vegetal, ou seja, a decomposição dos mesmos que tornou a geração desse petróleo. A história do petróleo no Brasil. Começou na Bahia, onde no ano de 1858 o decreto do 2266, assinado pelo Marquês de Olinda, concedeu a José Barros Pimentel o direito de extrair mineral betuminoso para a fabricação de querosene de iluminação em terrenos situados nas margens do rio Maraú, na província da Bahia. No ano seguinte, em 1859, o inglês Samuel Alport, durante a construção da estrada de ferro leste brasileira, observou o gotejamento de óleo em Lobato, no subúrbio de Salvador. A gente vai ficando aqui por aqui com essa aula e até a próxima e obrigado.